Boa tarde a você que nos acompanha por todo o sistema Canção Nova de comunicação. Você nos acompanha pela TV, pela internet, sobretudo nos escuta pela rádio. Esse é o nosso programa Vocação Start. Todos sábados, às 15h30, antes da missa do acampamento de oração, nós estamos aqui refletindo sobre vocação. E o programa de hoje está muito especial porque vamos falar da vida consagrada. Quem são estes que se dedicam a Deus, que se disponibilizam para a vontade de Deus, doando suas vidas? Então, você é o meu convidado, você é o nosso convidado. Fique até o final do programa. A vida consagrada é a resposta à radicalidade do chamado divino. É doação total, é despojamento. E o fundamento da vida consagrada são os conselhos evangélicos: pobreza, castidade e obediência. Então, a pessoa chamada por Cristo em total doação se configura com o Cristo pobre, casto e obediente. Isso tudo na própria vida, na própria existência, sendo um sinal profético para este mundo. O Papa Bento XVI afirmava que a vida consagrada é uma condição anterior ao seguimento de Cristo. É o desapego de tudo aquilo que não é o próprio Cristo. Ou seja, um desapego de tudo aquilo que não nos aproxima do Senhor. Por que isso? Porque o Senhor quer homens e mulheres livres, capazes de abandonar tudo para o seguir e encontrar somente nele o seu próprio tudo. Misericórdia e paz, eu me chamo Irmã Elizabeth e nós somos o Instituto Filhas da Misericórdia de Jesus Salvador. Nós somos um instituto novo, fundado em 2007 pelo irmão João Mariano, nosso fundador. Nosso carisma é contemplar e anunciar a misericórdia de Deus. Aqui no nosso instituto, a nossa vivência era intercalada entre oração, trabalho e estudo. A nossa vida de oração ela é permeada entre liturgia das horas, oração pessoal, missas, adorações, o terço da misericórdia. Como também a nossa vida de estudo, ela já se inicia desde o processo formativo do aspirantado, onde a formação é intensa e que prepara as candidatas para uma boa vida consagrada no anúncio à misericórdia divina. A nossa missão consiste em conduzir o coração ferido do homem ao encontro com o coração misericordioso de Jesus. E nós realizamos essa missão, através das obras de misericórdia, tanto corporais como espirituais. Tanto que atualmente a gente cuida e auxilia a arquidiocese cuidando dos padres que estão no lar sacerdotal, que é uma casa onde acolhe os padres e cuida deles na sua velhice, ou quando eles estão aqui de passagem pela arquidiocese, não tem onde ficar, ou quando se encontram em alguma enfermidade precisa de cuidados. Então é um lugar onde a gente tanto contempla como pratica as obras de misericórdia, anuncia a misericórdia. Neste ano de 2025, o nosso instituto completou 18 anos de fundação. E mesmo sendo tão jovens, tão pequenos, o nosso desejo é levar a misericórdia de Deus ao mundo aonde o Senhor desejar, aonde o Senhor nos chamar. Seja através da nossa vivência diária em casa, na simplicidade do dia a dia, seja nas nossas missões e seja também através das nossas missões nas redes sociais. Que Deus abençoe vocês, misericórdia e paz. Serei para vós um pai, e vós sereis meus filhos e filhas. Um sim cotidiano a Deus exige disponibilidade. Disponibilidade do coração, disponibilidade para a vontade de Deus. E este processo se dá com muita oração, muito discernimento, muita confiança e muito amor por aquilo que Deus quer para nós, porque a vontade de Deus para nós é a melhor coisa que pode nos acontecer. Sem disponibilidade não existe vocação madura, não existe vocação sadia. O desejo do Senhor é que nos entreguemos de coração aberto
todos os dias para que a vontade dele se realize e seja o centro da nossa vida e da nossa existência. Na vida consagrada, a disponibilidade se manifesta na entrega total e radical a Deus, por meio dos conselhos evangélicos, pobreza, castidade e obediência, e da missão específica de cada comunidade, instituto ou congregação. É uma prontidão para ir onde for necessário, servir como for preciso e viver desapegado por amor ao reino dos céus. Paz e bem, nós somos os irmãos da Toca de Assis. Queremos aqui com vocês partilhar um pouquinho sobre vocação. Eu sou o irmão Irmaús, sou natural do interior de Minas Gerais, chamado Monte Santo de Minas, e conheci o chamado, escutei o chamado de Deus em 2006. Era de uma outra religião, e então, com o convite de uma amiga, entrei dentro de uma capela, e meu primeiro olhar foi para o sagrado, onde pude então encontrar aquele que fazia sentido em toda a minha vida. E encontramos Jesus em maio de 2006, em setembro de 2006 eu conheci a Toca de Assis, comecei o processo vocacional, encontrei um lugar onde eu podia ser eu mesmo, onde eu encontrei a minha identidade. E o carisma da Toca de Assis, ele é muito simples. Adoração ao Santíssimo Sacramento e amor aos pobres. Então tudo que fazemos e vivemos para amar o Santíssimo Sacramento. Então, todos os dias, nós viemos até aqui a capela para adorar, para contemplar a face eucarística de nosso Senhor e somente assim poder levar o amor aos pobres e abandonados. E assim vivemos toda a nossa missão. Então, em 2010, cresci no Instituto. Em 2015, fiz a primeira profissão. Em 2019, fiz os meus votos perpétuos, com a graça de Deus. Pela força do Espírito Santo, tenho vivido este carisma, adorando, dando sentido em tudo, eucaristicamente falando. Toda a minha vida, tudo aquilo que nós abandonamos, tudo aquilo que nós deixamos para trás, por um amor maior, uma pérola maior, como nos ensina o Evangelho. E assim vivemos na alegria do despojamento, na alegria do abandono, na alegria de ter tudo que é Jesus. E assim conseguir renunciar às coisas do mundo para viver aqui. Vivemos então com o nosso hábito, lembrando da nossa pobreza, do sinal da cruz, que é a nossa tonsura, carregando a cruz diariamente, na alegria da nossa juventude, sendo consumida todos os dias. Este é um pouquinho do nosso testemunho, do carisma Toca de Assis, que o amor eucarístico possa alcançar o seu coração, nessa alegria do despojamento e amando aquele que é tudo para nós, o centro de tudo, Jesus sacramentado. Paz e bem, Deus abençoe. Ouvi a tua voz, por isso estou aqui, senti o teu chamado, então me decidi e me lanço, me entrego nos braços do teu amor, pois neste amor quero permanecer. O teu amor me queima sem me consumir, o teu amor é um mar de águas impetuosas e voltas e voltas e voltas do teu amor, pois neste amor quero permanecer. Paz e bem. Sabemos que para fazer a vontade de Deus nós precisamos de muito discernimento. Então, discernir é separar as realidades para ver sem empecilhos, aquilo que Deus quer de nós. Só com muito discernimento conseguiremos nos disponibilizar por inteiro a ser inteiros de Deus. Só com muito discernimento conseguiremos viver este processo de disponibilizar o nosso coração para Deus em total pertença. Só assim seremos de fato pertença do Senhor. Eis o que consiste a missão dos homens e mulheres que escolheram doar-se inteiramente a Cristo, ao seguimento de Cristo, casto, pobre e obediente. Esta é a dimensão profética da vida consagrada. Ser totalmente de Cristo, de maneira a tornar-se uma permanente profissão de fé. Estamos indo para um breve intervalo e voltamos já já. Estamos de volta e olha, estamos com algumas convidadas especialíssimas. Estamos aqui com algumas irmãs servas da alegria e elas vão partilhar conosco sobre essa experiência da disponibilidade de si mesmas para a vontade de Deus. E aí, você está disponível para a vontade de Deus? Você se disponibiliza cotidianamente
para a vontade de Deus? Então, neste bate-papo aqui, nós veremos o que podemos fazer para viver esta realidade na nossa vida. Então, boa tarde, irmãs, bem-vinda. Boa tarde, irmã. Boa tarde. A senhora é irmã? Fernanda. Irmã Fernanda, a senhora é de onde? Eu sou natural de Piuí, Minas Gerais, e moro aqui em Cachoeira Paulista, que nós temos uma casa de missão aqui. Irmã? Priscila, eu sou de Caraguatatuba, também moro aqui em Cachoeira Paulista, faz 2 anos e alguns meses que eu estou na comunidade. E é a comunidade Servas da Alegria. Como que nós falamos isso? É instituto? Como que é Servas da Alegria? O que se diz a respeito? É uma comunidade já tendo em vista ser um instituto. Está nessa fase de aprovação pela igreja. De aprovação. Nós somos bem novinhas, estamos com 6 anos. 6 anos. E o responsável direto da Servas da Alegria é o bispo? É Dom Odilo. Dom Odilo. Isso. E nós temos a nossa madre, que é a irmã Adriana. Irmã Adriana. Abraço, irmã Adriana. Deus abençoe. Padre Edmilson. O nosso fundador é o Padre Edmilson, que é daqui da Canção Nova, que fundou também os Jovens Sarados, e dentro dos Jovens Sarados nasceu essa inspiração de ter uma vida consagrada que pudesse doar a vida pela juventude, né? Doar a vida pela juventude. Então, eu acho que isso está bem dentro deste tema que nós estamos falando aqui, que é a disponibilidade para a vontade de Deus, neste tema geral, que é o tema da vida consagrada. Mas nós gostaríamos de saber agora das irmãs como foi essa realidade na vida delas. Quando a senhora discerniu, irmã Fernanda, que a vontade de Deus para a vida da senhora era a vida consagrada. É interessante porque eu descobri, eu fui descobrindo com o tempo, né? Diante dessa disponibilidade. Então, meus pais, eles não são de igreja, mas eu fui sendo educada pela minha avó. Então, com o tempo que eu fui crescendo na igreja, que eu fui aprendendo as coisas, participando do grupo de jovens, participando da igreja, eu tinha esse desejo de querer dar mais, e parece que nunca era suficiente. Então, eu cheguei a um ponto de descobrir que, não, eu quero dar a minha vida. E aí, nesse dar a disponibilidade, né? Diante da disponibilidade a Deus, eu fui descobrindo que existia um desejo maior, que era a vocação. E aí foi quando eu passei por esse tempo de discernimento, mas eu não pensei primeiramente em querer ser religiosa, né? Assim como jovem... A senhora nunca quis ser freira? Eu queria fazer a vontade de Deus, mas não pensei primeiro assim, eu quero ser freira. Eu pensei em casar, pensei em ser missionária. Primeiramente, né, antes também eu queria estudar, como todo jovem, fazer faculdade. Já pensei numa época, quando era mais jovem, de ser modelo, né? É até legal pensar, porque quando eu queria ser modelo, eu pensava que eu ia vir para São Paulo. E eu vim para São Paulo hoje para ser freira. Aí eu falo que eu vim para ser modelo de Nossa Senhora, diante da consagração, né? Mas diante dessa disponibilidade que eu fui dando a Deus, eu fui descobrindo um chamado maior. Olha, e a senhora tocou num ponto muito interessante. Eu queria casar, ela disse. Então, a vocação natural, então, é o matrimônio. Então, tanto para as mulheres, os homens também, a nossa vocação primeira, natural, é o matrimônio. E dentro, claro, do chamado de Deus, existem alguns chamados ali de realidades sobrenaturais também. O sacerdócio e também a vida consagrada, mas nós gostaríamos de ouvir também da senhora como foi essa experiência de disponibilidade para a vida consagrada. Começou ali como jovem sarada, ali, como que foi? Sim, eu participava dos Jovens Sarados, já tinha uma caminhada na igreja, mas assim como a irmã Fernanda falou, parecia que eu queria algo a mais, assim, embora eu considerasse também o matrimônio como algo muito bonito, mas era como se Deus me pedisse mais. Algo a mais de entrega a Deus, sim, nesse sentido. Não é algo mais assim de rezar mais? Não é nesse sentido, irmã? Também, assim, porque nesse tempo eu fazia faculdade, eu estava fazendo faculdade de arquitetura, e eu tinha ali um momento de adoração com Deus, e parecia que 30 minutos era pouco, eu queria mais, ficar ali mais tempo, né, com o Senhor. E aí comecei a me questionar, como que seria então uma vida consagrada, onde a pessoa consegue ali ter um coração indiviso, né? Não dividir mais com nada a não ser com Jesus, né? Tá totalmente disponível ao Senhor. Só que ficava só na curiosidade, né? Eu não dava nenhum passo concreto no discernimento. Aí vivi algumas experiências, né, de namoro também, continuei os estudos, depois vivi a minha profissão, mas nenhum passo concreto, né? Eu ficava retardando nesse processo. Até que uma vez, diante de uma experiência com Jesus, ele me deu uma palavra, que era Jeremias 31, que dizia assim,
eu te amo com amor de eternidade. E aquilo para mim foi um divisor de águas, assim. Parecia que eu estava buscando, embora eu quisesse algo a mais, ainda assim eu buscava preencher meu coração com outras coisas. E diante dessa declaração de amor, digamos assim, do Senhor, eu me senti impulsionada a essa entrega, né, por esse amor eterno. Então, é algo que transborda e parece que não quer caber só na gente, né, quer transbordar para as outras pessoas. E ali eu fui trilhando um caminho de discernimento, onde eu procurei algumas comunidades, né, por último, eu fui procurar as células, porque eu já era dos Jovens Sarados, então eu tinha um pouco de receio de confundir, por já amar o carisma. E ali eu me identifiquei e fui fazendo o processo, né, vocacional até que ingressei na comunidade em 2023. Nossa, que beleza, irmã, que belo. Então isso é uma vida disponível, né? Uma vida ali totalmente dedicada a Deus, entrega a Deus em primeiro lugar, também aos irmãos, com certeza, né? Ali na fraternidade também. Mas quando falamos de disponibilidade para a vontade de Deus, talvez você pense assim, são tudo mil maravilhas. Então nós deveríamos pensar assim, fazer a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus. Em algum momento dói fazer a vontade de Deus ou é sempre um movimento de muita alegria, de muito júbilo, né? Servas da alegria. Dói em algum momento fazer a vontade de Deus, irmã? Dói. Porque a renúncia, primeiramente a renúncia ela dói, né? Você tem que deixar as coisas. É claro que é um chamado, é uma alegria maior, mas aquilo que você vai deixar diante desses processos também é difícil, né? Mas é interessante porque primeiro você passa pelas dores materiais, de deixar pai, mãe, deixar um futuro que talvez você já tinha planejado, de deixar as coisas, mas quando você entra na comunidade, você vê que ainda você passa por esse momento de despojamento, que é quando você, às vezes eles perguntam pra gente assim, o que é mais difícil na vida consagrada? E eu falo assim, é lidar comigo mesmo. Porque aí, às vezes, você passa por essa renúncia todos os dias, né? Sim. E às vezes é doloroso você renunciar à sua vontade, você renunciar a algo para fazer a vontade de Deus. Porque é um processo que Deus vai, e também que vai gerando em nós essa alegria de estar em Deus. Então, às vezes tem pessoas também que viram pra gente e falam assim, eu queria ser serva da alegria, porque eu tô triste, eu quero ser feliz. Mas é uma alegria que não é, a gente fala que não é uma alegria como se diz, uma alegria momentânea, né? Mas é uma alegria além, é essa alegria alegria mariana, né? Que Maria passou por tudo, mas permaneceu na graça, permaneceu em Deus. É uma alegria constante de de permanecer em Deus. De permanecer em Deus. Então a gente tenta viver essa alegria de mesmo com as dores, mesmo nas dificuldades, que é um caminho que todo mundo passa, mas nós queremos permanecer na alegria de Deus. Eu acho que nós deveríamos, até mesmo quando falamos de renúncia, muitas vezes nós falamos assim, eu renunciei, né? Eu renunciei. Então nós colocamos muito peso naquilo que nós deixamos. Deixei trabalho, deixei um trabalho bom e tal. Mas é muito melhor você corrigir a linguagem e dizer, eu me ofertei. Sim. É oferta. Então você coloca o foco na entrega da sua vida a Deus que te amou, né? A irmã falava aqui que ela descobriu ali que Deus a amou tanto, né? Então por isso ela se disponibilizou e se colocou ali diante da vontade de Deus. Então não coloque tanto foco naquilo que você renunciou como se aquilo fosse maior que Deus. Coloque o foco em Deus. Então eu me oferto a alguém, eu me oferto a Deus. Também você é convidada a ofertar a sua vida desse jeito. Então agora nós já sabemos que é causa de muita alegria fazer a vontade de Deus, mas às vezes dói também, né? Tem os sofrimentos, é natural que isso aconteça, isso é muito normal. Mas, irmã, agora é com a senhora aqui, para a pessoa que agora está no processo de descoberta da vocação e precisa, o que ela precisa fazer, primeiramente, para se disponibilizar para a vontade de Deus. Então ela pode ter alguns empecilhos ali, né? Às vezes a família, às vezes até mesmo o trabalho, ou ela mesma ali, o conflito entre o que ela às vezes quer e o que Deus quer, mas depois tem que unir o que Deus quer com aquilo que ela quer também, porque eu devo querer aquilo que Deus quer. Como que ela pode
fazer para se disponibilizar para a vontade de Deus? Eu me recordo no meu processo, né, de discernimento, onde vinha realmente esse conflito interno, né? Que chegou um momento que eu falei, não quero mais pensar em vocação, né? Parecia que eu estava correndo atrás de nada. Só que, na verdade, o que eu estava fazendo é que eu pedia para Deus, Senhor, me mostra, mas aí eu fechava os olhos, né? Não queria enxergar, seja pelo medo, pela incerteza, né, daquilo que viria depois de um passo concreto. E eu lembro que o meu diretor espiritual, porque eu busquei também algo importante nesse processo. Importantíssima ajuda. Sim, eu procurei um sacerdote para ser meu diretor espiritual, né? E ele que foi me ajudando realmente a compreender aquilo que estava acontecendo dentro de mim. E ele comparou esse momento em que eu disse, eu cansei, não quero mais pensar nisso, com uma pessoa que está se afogando. Enquanto ela está se afogando, ela fica se debatendo, né? Então era como se eu estivesse me afogando, mas quanto mais eu me debatia, mais eu me afundava, porque eu estava indo com as minhas forças, né? Estava querendo encontrar uma resposta com as minhas próprias forças. E naquele momento ele dizia que eu me rendi, né? Eu dizia para Deus, eu não quero mais pensar, mas na verdade era uma rendição. E ele dizia que era nesse momento que Deus iria falar comigo, porque eu tinha parado de tentar com as minhas forças. E seria um momento onde quem está afundando, quando consegue tomar consciência do próprio corpo, começa a boiar. Então seria esse momento onde Deus iria me levar a um conhecimento daquilo que era a vontade dele, mas que viria através do silêncio, né? De já não tentar com as minhas próprias forças, sair daquele barulho interno e até mesmo externo, para então conseguir compreender a voz de Deus. E uma pergunta que foi chave para mim que ele fez é falta de clareza ou é falta de decisão? Então, realmente, estava bem afunilando as coisas, estava ficando claro, mas faltava uma coisa, que era a decisão. Era falta de decisão, né, irmã? Era falta de decisão. Tá bom, muito obrigado, irmã, pela partilha. Muito obrigado também, irmã. Então, nosso tempo é curto, mas Deus é o Senhor do tempo. Então, agradecemos às irmãs por essa partilha que nos enriqueceu tanto e que Ele gere em nosso coração esse desejo de fazer a vontade de Deus, a vontade dEle constantemente, né? Então, você que está fazendo discernimento sobre a vocação, mas também para as senhoras, né, que já estão na vida consagrada, que nos acompanham também, que o Senhor faça permanecer constantemente essa disponibilidade para que as senhoras e os senhores sempre sirvam a Deus com alegria, mesmo se doer. Às vezes dói, mas devemos permanecer com alegria. Então, a vontade de Deus é a melhor coisa que pode acontecer na nossa vida. Então, por isso, sobre vocês, eu peço que permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado por sua participação. Foi uma bênção falar sobre a vida consagrada neste dia e descobrirmos que podemos sim nos disponibilizar para Deus e nos encontramos no próximo programa. Deus abençoe.